dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que bom poder contar com a sua presença, com a sua participação e podermos compartilhar a cada dia da palavra bendita do Senhor. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 21 do Evangelho de João, os versos de 1 a 25. No verso de número 15, a palavra de Deus diz assim: Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Esse é um momento muito importante na vida dos discípulos. Pedro tinha dito para os discípulos: vou pescar, e eles todos foram. Não teve nenhum para dizer: Pedro, que é isso? De lá nós já viemos, porque vamos voltar a uma atividade. Jesus nos convocou para sermos pescadores de homens. Mas não, todos seguiram Pedro e passaram uma noite inteira no mar, na tentativa de pegar alguma coisa, e a Bíblia diz que eles não pegaram absolutamente nada. Ao amanhecer, a Bíblia diz que Jesus disse para eles: lancem a rede para o outro lado do barco e pegarão. E diz a Bíblia que eles pegaram tanto peixe que a rede quase se rompia. Depois, um pouco mais adiante, diz que eles pegaram 153 grandes peixes. E é uma pescaria extraordinária que eles tiveram. Mas quando eles chegaram na praia, a Bíblia diz que havia um peixe assado e pão. Jesus já havia preparado a refeição. E eles comeram com Jesus. E quando terminou a refeição, foi o momento da partilha, da conversa. Não é só, eu tenho falado isso, que mesa não é lugar só de comer, mas é lugar de conversar, é lugar de partilha, é lugar de trocar ideias, é lugar de confronto. E a Bíblia diz que então, após a refeição, Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama? E diz o texto da palavra de Deus que ele disse: Senhor, tu sabes que te amo. Esta pergunta de Jesus, ela vai se repetir na sequência do texto, mas 2 vezes. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Mas existem alguns detalhes nesse texto que são muito interessantes. O primeiro detalhe é: ele chamou Pedro de Simão. Tinha sido o próprio Jesus que tinha trocado o nome, que diz: você não vai ser mais chamado de Simão, mas você vai ser chamado de Pedro, de pedra, de rocha. E agora, depois que eles retornam e comem com Jesus, agora Jesus chama ele de Simão. É como se Jesus estivesse voltando lá naquele primeiro amor, naquele primeiro momento, naquele primeiro encontro, naquele primeiro encantamento, naquela primeira alegria. E Pedro está sendo desafiado a abrir o coração para permitir que esse envolvimento de alma com relação ao ministério pudesse acontecer. O segundo detalhe é a expressão te amo. Jesus usa a palavra ágape para perguntar a Pedro se ele o amava, e Pedro vai responder com filéu, que é o amor fraternal. E na segunda vez Jesus pergunta usando ágape, e Pedro de novo fala filéu. E na terceira vez Jesus diz: Pedro, é só filéu? E Pedro disse: sim, é só amor fraternal, é só filéu. E mesmo assim, Jesus confia a Pedro aquilo que ele tem de mais importante, que são suas ovelhas. Foi para isso que ele morreu, para ter para si as suas ovelhas. E ele vai confiá-las a Pedro, dizendo: apacente os meus cordeiros, alimente as minhas ovelhas. Jesus vai reafirmar a confiança em Pedro para que ele pudesse desenvolver o seu ministério. É uma história extraordinária que nos encoraja e nos fortalece. Vamos orar?
Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque a despeito das nossas limitações e fraquezas, o Senhor tem confiado a nós um tesouro maravilhoso. E nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos ajudando no cumprimento da missão. Obrigado a Deus, porque quando estamos desanimados, como os discípulos naquele momento, o Senhor vem, o Senhor nos alimenta e o Senhor nos encoraja. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conduzindo a nossa vida, para que possamos continuar no compromisso de completar a missão que tens nos dado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?